Primeiro, eu queria começar aqui agradecendo aos nossos patrocinadores. Depois o Pedro vai fazer um agradecimento especial, mas eu queria agradecer aqui a cada um deles pela participação, por acreditar aqui nesse evento. Essa é a terceira reunião que a gente faz para poder apresentar um pouco daquilo que a gente está construindo aqui ao longo desses anos. Segundo, eu queria agradecer ao Pedro, meu filho. Ele é o responsável por esse projeto. Ele já está aqui há 6 anos cuidando desse trabalho que a gente iniciou há mais de 30 anos, mas ele tem feito um trabalho aqui que, desde o meu ponto de vista, é algo que não só para nós, mas também para a região a gente pode contribuir. Eu vou... Deixa ele só terminar ali. Há 3 anos atrás, eu fiz aqui uma introdução para vocês, para falar um pouquinho de cenário. E eu não quero aborrecer ninguém aqui hoje para falar de economia, mas eu trouxe 3 slides aqui só para recordar o que a gente falou há 3 anos atrás e um pouquinho do que aquilo que a gente acredita que vai acontecer para o ano que vem. E a gente ter uma ideia daquilo que influencia no nosso negócio. Depois a gente tem aqui a palestra... O Arnaldo? O Marcelo. Marcelo é o diretor técnico da CIA. A CIA tem hoje mais de 100 mil vacas, já em diversos países. O Marcelo foi responsável aqui em levar a CIA de melhoramentos para a Colômbia. Semana passada, o Marcelo esteve na Colômbia fazendo um leilão. Qual foi a média do leilão lá, Marcelo? Quanto? 48 mil reais, né? 48 mil reais a média de venda dos touros de um plantel que começou há 6 anos atrás, do zero. Eu e o Arnaldo tivemos lá na Colômbia há 6 anos atrás, fomos na fazenda de um amigo lá, não tinha cama para dormir, na divisa com a Venezuela, uma terra de 30 milhões de hectares, que ninguém tinha plantado uma pé de nenhuma planta naquela região. Passamos um apertinho lá, né, Arnaldo? Mas fomos lá e esse é um projeto de 6 anos, o Marcelo vai dividir com vocês, e alguns projetos aqui do Brasil, e um pouco do que ele acredita que é bom para nós, para melhoramento da genética e ganhar dinheiro, que para isso também que a gente trabalha. E o Arnaldo é um longo amigo, um amigo que a gente considera muito, eu diria, eu não vou chamar de meu pai, mas é meu amigo, é meu irmão, e a gente tem como uma pessoa da família. O Arnaldo é o CEO da Jacarezinho. Jacarezinho é uma empresa do grupo Marfrig. O Arnaldo tem sob sua responsabilidade hoje nada menos do que 400 mil bois, 400 mil animais e 30 mil vacas. E ele vai contar um pouquinho da história. Então, começando aqui, rapidamente... Arnaldo, dá um enter aqui para mim. Passa aqui? Então pode deixar, Arnaldo, passa aqui. Prefiro passar por aí, Pedro, rapidinho. Dá enter. Por favor. Bom, pessoal, aqui rapidamente, o que é que tem de projeção de crescimento para o país esse ano? Nós estamos falando aqui que o país esse ano vai crescer 4,9% de expectativa de fechamento. Eu, particularmente, não acredito que a gente feche o ano em 4,9%, a gente vai crescer um pouquinho menos, talvez 4,7%, 4,5%. O que isso significa? Significa o total de riqueza do país. Vai crescer esse ano, depois de cair 4 e poucos por cento o ano passado em função da pandemia. A inflação, nós vamos fechar o ano com uma inflação acima de 10%. Inflação é um câncer. A gente já viveu inflação no país, a gente sabe que isso é um problema sério. As expectativas do Banco Central
eram uma inflação próxima de 4%. Aqui a gente entende que erramos muito, demoramos a atuar na inflação. E isso afeta todos, afeta desde os menos favorecidos a toda a população. O câmbio tinha uma expectativa de fechar o ano ao redor de R$ 5,00. Ontem, o câmbio fechou a R$ 5,68. Isso impacta a inflação? Ah, mas isso é bom para quem está exportando. É verdade, mas a inflação ela é danosa. Câmbio de 5 também é muito bom para quem está exportando. A taxa Selic, que é aquela taxa básica, sem a cobrança dos spreads, a projeção é que feche em torno de 9,25. No início do ano se falava de uma taxa Selic de 3. E depois tem a balança comercial que está bem, e está bem basicamente pelo agro, vocês sabem disso, pelo minério, pelas commodities. É onde a gente consegue ter aqui um saldo positivo, que é muito bom. Qual é a mensagem que eu queria dar para vocês? Esses indicadores aqui, de um modo geral, são muito ruins para o país. Isso nos leva para 2022 num cenário de bastante atenção. E é importante a gente ter isso claro. Por que eu estou comentando isso? Essas são as projeções para o ano que vem. Um PIB que não vai crescer. Então, ou seja, nós temos grande chance de um país que não cresça o ano que vem. A inflação vai cair, mas vai cair porque a gente subiu a taxa de juros. A taxa de juros deve chegar não a 11,5%, mas a 12%. E por que eu trouxe esse assunto aqui? Em 2019, quando eu estive aqui, eu falei para vocês o seguinte: tinha, desde 1949, que a gente não tinha uma taxa de um dígito no Brasil. E para quem estava aqui naquele ano, vai lembrar que eu disse o seguinte: nós não estamos acostumados a ganhar dinheiro com dinheiro de banco. Eu falei para vocês que a taxa Selic iria cair, e a taxa Selic caiu, chegou a 2%, e ela começou a cair aqui, né? Ela estava a 14%. 2019, a 5,79%. Ou seja, para quem se lembra, eu fiz uma continha aqui, que eu dei um exemplo de quem tinha R$ 1 milhão aplicado no banco, quanto tinha de rendimento no ano, e assim por diante. E aquele dinheiro, naquele ano, deveria migrar para os investimentos. Então, poderia comprar touro, poderia comprar gado, poderia comprar terra, poderia comprar máquina. E se quisesse, naquele ano, pegar dinheiro emprestado em banco, poderia pegar. Porque naquele ano era uma boa em função da perspectiva do que estava acontecendo. Muito bem. Nós chegamos numa situação, veio uma pandemia que ninguém de nós estávamos esperando. Graças a Deus, o setor do agronegócio foi menos afetado. Mas se a gente olha para restaurantes, somente na cidade de São Paulo, fecharam 50 mil restaurantes, só na cidade de São Paulo. Se a gente olha no mundo como um todo, o desastre foi muito grande. Mas, Pedro, por que a inflação veio? A gente tem dois tipos de inflação. A gente tem uma inflação que é por consumo. O que é o consumo? Nós todos estamos comprando muito e falta tudo. A inflação agora não é um problema do Brasil. A inflação é um problema global. Estados Unidos não tem inflação de 6% há mais de 20 anos. A Europa tem inflação. Ou seja, todos os países no mundo, a China com inflação, todos os países estão sofrendo. E por que tem essa inflação? Porque nesse momento aqui, muitas empresas deixaram de produzir. Vou dar um exemplo simples para vocês. Está faltando carro novo? Vocês conseguem comprar uma caminhonete hoje, chega na loja e acha para comprar? Não, né? Porque está faltando uma pecinha que chama semicondutores. Tem 4 fábricas no mundo.
Essas fábricas deixaram de produzir, voltaram a produzir e elas não dão conta de produzir. Está faltando chip para cartão de crédito, está faltando chip para maquininha, está faltando chip para celular, está faltando chip para outros eletroeletrônicos. Ou seja, isso que aconteceu aqui é algo que foi muito grave e a gente ainda está vivendo essa situação de uma pandemia que não acabou. Vamos dar um dado para vocês. O turismo chegou a cair 95%. Voltando, Rio de Janeiro, com 90% do índice dos hotéis lotados, e hoje, na data de hoje, a Prefeitura do Rio não sabe se terá ou não terá Réveillon. Então, a situação é uma situação que, para o ano que vem, esse é um cenário da Selic. E por que eu trouxe isso aqui? Porque agora, uma inflação, uma taxa de juros de 2 dígitos, diferente do que eu aconselhei aqui para os agricultores há 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, que era o momento de investir com dinheiro que não era nosso, dinheiro do banco, esse é o momento de pensar algumas vezes. Esse é o momento de vocês colocarem atenção e saber, vou investir, qual o retorno que eu vou ter? Quais são os negócios que vão me gerar retorno? Então, esse é um ponto de atenção para 2022. E, além disso, a gente tem um ano de eleição, um ano com inflação, um ano com juros e dólar alto. Não é uma tempestade perfeita. E eu não estou trazendo aqui pessimismo. Eu estou trazendo para vocês a situação que a gente vai viver o ano que vem, do mesmo jeito que eu falei aqui, que a gente estava vivendo um momento espetacular, aqui a gente vai ter, como agricultores, como pecuarista, ter um pouco de atenção para o ano que vem. E para 2023? 2023, a gente vai iniciar, tenho certeza absoluta que nós vamos iniciar essa trajetória que a gente iniciou aqui atrás. Então, 2022 tem que parar tudo? Não, não tem que parar nada. Tem que tomar cuidado. Tomar cuidado, olhar fluxo de caixa, olhar dinheiro na conta, olhar o que vai comprar. É ano de não gastar dinheiro à toa, é ano de não pegar dinheiro emprestado para viajar. É um ano de cuidado. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Dito isso, eu tenho certeza que investir na pecuária é um bom negócio e a gente vai mostrar isso aqui para vocês, ok? A gente tem aqui uma receita boa de investimento para vocês.